Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer a atividade do livro de ciências, da página 78 até a 83. Não é muita coisa? Não, gente. Sabe por quê? Porque a maioria é só leitura. Ó, a página 78, a 80, a 82 e a 83 é somente leitura. Na 83 tem três questõezinhas assim para vocês responderem com a opinião de vocês sobre a unidade, mas é aquelas que não tem resposta certa nem errada, né? É o que vocês acharam mais legal e respondendo essas questões aqui. Vamos finalizar a unidade 2, que é sobre o corpo humano, né? Que a gente viu o sistema respiratório, depois o sistema digestivo, depois estudamos como o sangue é formado, por que ele é vermelho, por onde ele passa, o que ele distribui. E a gente vai finalizar hoje. Na próxima aula a gente vai entrar na unidade 3, que se chama Ser Saudável. Vamos lá. Página 78. Vamos ver de novo? Neste capítulo, você aprendeu que coração e vasos sanguíneos são estruturas do corpo relacionadas à circulação do sangue. Então, por onde que o sangue passa? A gente viu que foi pelas veias e pelos vasos sanguíneos. Nariz, traqueia e pulmões, com os seus alvéolos pulmonares, são exemplos de estruturas do corpo relacionadas à respiração. Então, quando a gente estava vendo o sistema respiratório, a gente viu por onde que entra o ar e qual o percurso que ele faz dentro do nosso corpo. Diversas estruturas do corpo são envolvidas na digestão dos alimentos. A boca, o esôfago, o estômago, os intestinos, o fígado, o pâncreas. Quando a gente viu o sistema digestivo, a gente viu que o alimento ele entra pela boca e ele já começa a ser digerido aqui, né? Com a mastigação, com a saliva, depois ele passa pelo esôfago, chega no estômago. Quando chega no intestino é onde pega os nutrientes. No intestino grosso tem a formação das nossas fezes. Quando o alimento já não tem mais nada para ser absorvido, a gente evacua. Esse é o caminho que faz a digestão. Pode voltar, tá? Dar uma olhadinha para ver o que a gente já estudou, já que a gente vai terminar essa unidade. É bom relembrar. No sangue, podemos encontrar, entre outros componentes, nutrientes provenientes da digestão dos alimentos e oxigênio proveniente da respiração. Então, no sangue, ele reúne tudo, tanto os nutrientes dos alimentos quanto o oxigênio que a gente respira. Ele distribui para todo o nosso corpo. O sangue possui diferentes tipos de células sanguíneas. Então, o sangue ele é composto pelos glóbulos vermelhos e pelos glóbulos brancos, né? Que vocês fizeram até a contagem de quantos vermelhos e quantos brancos. Cada um tem a sua função. E aqui embaixo tem o esquema, né? Que sempre tem no final de cada unidade. Corpo humano possui estômago, intestino, coração, vasos sanguíneos, pulmões, traqueias e muitas outras coisas, né? Aí aqui, ó, o estômago e o intestino, eles podem conter alimentos que possuem nutrientes. O coração e os vasos sanguíneos são repletos de sangue. O sangue transporta os nutrientes, possui células e transporta o oxigênio também. Os pulmões e a traqueia podem conter ar, que possui oxigênio, né? O que a gente respira é oxigênio. Essa aqui, vocês podem fazer em casa com algum familiar, tá? Mas não precisa gravar nem nada.
Posicione-se na frente de um colega, um deverá mostrar para o outro onde ficam o esôfago, o fígado, os intestinos, o coração e os pulmões. Então, você vai ver na pessoa aí que está na sua frente, aonde que fica mais ou menos cada órgão desse daqui. Aonde fica o estômago, aonde fica o fígado, aonde fica os intestinos, um pouco mais para baixo. O coração, os pulmões ficam atrás. E aí vocês vão tentando identificar aonde tá os órgãos dessa pessoa, tá bom? Não precisa filmar, só fazer o exercício que é bacana pra gente colocar em prática, o que a gente vê só nos desenhos. 2. Veja o desenho feito por um aluno depois do que você estudou e analise essa produção. Então, o menininho fez um desenho aí, ó, e nesse desenho, pelo que parece, tem o cérebro, né? Aí tem o rostinho, os olhos, nariz e boca. Tem a traqueia até o estômago, tem os pulmões, o coração e os intestinos, o grosso e o delgado. Pelo menos é o que parece aqui. Quais estruturas relacionadas à respiração, à circulação e à digestão estão representadas? Quais não foram representadas? Então, tem aqui o que nesse desenho do menininho faz parte da respiração? O nariz, e a traqueia e os pulmões. O que é da circulação? O coração, no máximo, assim, mas não tem vasos sanguíneos nem veias, tá bom? O coração bombeia e as veias e os vasos sanguíneos, eles distribuem para o resto do corpo. A digestão, tem aí a boca, né, que é onde começa a digestão. Pode ser tanto a traqueia quanto o esôfago, o estômago e os intestinos. Mas faltou muita coisa aí, né? Faltou pâncreas, faltou fígado, faltou os vasos sanguíneos. B. Que correções você sugere que sejam feitas? Então, se você fosse desenhar um desenho assim, mostrando todos os órgãos internos, como você desenharia? O que ficou faltando aí? Acabei de falar para vocês, né? 3. No caderno, faça um desenho do que é visível quando colocamos uma gota de sangue ao microscópio. Use setas para nomear o que você desenhar. Quando a gente coloca no microscópio, vai aparecer essa imagem aqui, que a gente viu na página 75. Os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Então, vocês vão fazer um desenho mais ou menos como esse aqui, tá? Como se fosse uma gota de sangue no microscópio, onde a gente consegue ver todos os glóbulos vermelhos e alguns brancos, tá? Vermelhos tem muito mais quantidade do que os brancos, não pode colocar a mesma quantidade. Página 80. Tecendo saberes. Vamos lá, esse daqui é interessante, vai falar sobre como que foi feito o primeiro microscópio e a primeira câmera fotográfica. Leia o texto abaixo e reflita sobre como a atividade de um profissional pode levá-lo a criar um invento. Microscópios e máquinas fotográficas. Os primeiros microscópios foram inventados por um fabricante de lentes holandês, Anton van, esse nome aqui, Leeuwenhoek, acho que é isso, que viveu de 1632 até 1723, tá? Quando tá assim entre parênteses 2 anos diferentes, logo após o nome de uma pessoa, é o ano que ela nasceu e o ano que ela morreu. Ele era fascinado pelo que conseguia ver através delas, acoplando-as a uma base na qual colocava o que iria observar, as lentes, né? Tá falando. Criou o que se considera ser o primeiro microscópio. Então, ele era um fabricante de lentes e ele ele adorava ver as coisas através dessas lentes. Até que ele colocou elas em um como que é o nome aqui? Em uma base e
conseguiu ver com mais precisão as coisas, né? Coisas mais detalhadas. E aí foi criado o primeiro microscópio. Óbvio que não é igual o que a gente tem hoje em dia, né? É muito diferente. Hoje em dia a gente consegue ver as coisas trilhões de vezes menores, né? Antigamente não tinha esse avanço todo. Mas não bastava ter boas lentes. Durante muito tempo, um dos principais trabalhos dos microscopistas era também registrar com desenhos bem detalhados o que observavam. Então, para que ele fez essas lentes? Ele fez essas lentes porque ele precisava desenhar detalhadamente o que ele estava observando. Então, se ele via um animal microscopicamente, ele tinha que desenhar esse animal, porque não tinha fotografias, certo? Ele desenhava e ele tinha que fazer os mínimos detalhes, quantas anteninhas, quantos risquinhos ele tinha. Aqui do lado tem até um desenho, ó, uma pulga desenhada por um pesquisador por meio da observação no microscópio. Então ele olhou no microscópio e foi desenhando cada detalhe, ó, dá pra ver que é bem detalhadinho. Hoje em dia tudo ficou mais fácil. A imagem vista pode ser fotografada e em um clique está pronta para ser compartilhada. Hoje em dia a gente não precisa desenhar, né? O que a gente vê a gente pode fotografar e tem aí milhares de fotos de coisas vistas microscopicamente. Mas para isso acontecer, outra invenção teve que entrar em cena, a máquina fotográfica. Assim como os microscópios, as primeiras máquinas fotográficas surgiram a partir dos impulsos e necessidades de uma profissão. Louis Daguerre, eu acho que é isso, que viveu de 1787 a 1851, foi um artista francês que trabalhava pintando cenários para diferentes espetáculos. A preocupação em desenvolver pinturas cada vez mais realistas talvez o tenha motivado a aperfeiçoar os métodos de captura de imagem. Então ele era um pintor, né? Ele fazia retratos realistas e acabou querendo inventar algo que registrasse aquela imagem sem ele ter que pintar. Assim, em 1839, ele anuncia a sua invenção, um daguerreótipo, que é o nome dele, né? Daguerre. As primeiras imagens dos daguerreótipos impressionavam pelo realismo. Com o passar do tempo, as câmeras ficaram menores e portáteis. As imagens foram digitalizadas e a fotografia foi enormemente popularizada. Já pensou se a história tivesse sido assim com os microscópios? Como teria sido se todos tivessem nas mãos um instrumento que amplia o poder de visão em 20, 100, 40 ou 1000 vezes mais? Então, já pensou se, igual a gente tem uma câmera no celular hoje em dia, a gente tivesse um microscópio assim, muito fácil de ser usado? Como que seria a nossa vida? Será que tudo que a gente pegasse, tudo que a gente fosse comer, a gente ia ver microscopicamente? Será que a gente ia mudar o nosso jeito de viver? Ia começar a ver todas as bactérias que tem na nossa mão, ou seja, que a gente ia ficar meio neurótico com isso, né? O alimento que a gente come, a gente ia olhar no microscópio e ia ver várias bactérias, vários vírus, vários corpos estranhos, né? A gente chama. Será que a gente ia comer? Então, é uma coisa que tem que se avançar muito, apenas laboratórios têm esse tipo de instrumento mais fácil, mas eu acredito que muito próximo estamos dessa evolução de todo mundo ter acesso fácil a um microscópio. Até na internet tem popularizado bastante esses vídeos que mostram as coisas microscopicamente, uns zooms, né, que vão e mostram 30 vezes, 40 vezes mais próximo a cada coisa. Na internet tem bastante coisa que eu tenho visto. Esse daguerreótipo, quem já viu, acho que
Chaves. Chaves tem o seu Madruga, que ele tira foto com uma câmera desse tamanho, quadradona assim, ele se cobre com um pano preto e solta uma fumaça. Era isso aqui, tá? Essa foi a primeira câmera inventada, ela já era bastante realista, conseguia capturar a imagem e foi criada por esse Louis Daguerre. Aqui na página 81 tem: troque ideia com os colegas e participe do debate com essas crianças, completando os balões. O texto informa sobre o quê? Sobre a invenção dos microscópios e das máquinas fotográficas. Também dá a ideia de que hoje em dia, pode ser várias coisas, tá? Vocês que vão colocar, eu tô dando só exemplos. Dá a ideia de que hoje em dia a gente usa muito as invenções, já conseguimos aprimorar as invenções antigas, que hoje em dia a gente tem muito acesso às câmeras fotográficas, que os microscópios podem ser que um dia sejam tão populares quanto as câmeras, que a partir de uma necessidade de uma profissão, você acaba incentivando as pessoas a criar coisas novas. O que você achou interessante? Opinião pessoal, o que você achou legal aqui? Entender como que surgiu a primeira câmera fotográfica, ou como surgiu o primeiro microscópio, para que serve, aonde usa, você vai colocar aí, tá? Compare as imagens da cidade na fotografia tirada de um daguerreótipo, vou demorar para acostumar com essa palavra. A imagem dessa mesma cidade atualmente, obtida por uma câmera fotográfica. Quais são as mudanças que chamaram a sua atenção? A primeira aqui que você olha é que uma tá em preto e branco e a outra é colorida, né? Antigamente todas as fotos eram em preto e branco, não conseguia captar todas as cores. E também tem outros detalhes, né? Fora que a cidade mudou bastante, a câmera de hoje em dia pega mais detalhes, né? Consegue se ver o céu, as nuvens, tudo direitinho. Antigamente já não conseguia tanto. E aqui embaixo, na 4, eu achei importante essa pergunta. Esse moço aqui, que Leuwenhoek, fabricava lentes. Daguerre era um artista. Preencha o quadro abaixo descrevendo profissões que você conhece. Então, você vai colocar o nome da profissão e o que esse profissional faz. Pode ser pessoas famosas, tá? Por exemplo, jornalista, um William Bonner da vida, né? Que todo mundo conhece. O que ele faz? Ele passa as notícias. Um médico. Qualquer profissão que você quiser colocar aqui, tenta colocar uma profissão que você admira, uma profissão que você teria, né? Eu quero ser policial quando eu crescer, eu quero ser modelo, eu quero ser infinitas coisas. Aí você vai colocar aqui uma pessoa importante dessa profissão que você conhece e o que ela faz, certo? E o que estudamos aqui é só leitura, tá bom? Na 83 que tem umas questõezinhas. Nessa unidade, exploramos o que ocorre no nosso corpo durante uma atividade física. Lembra lá no começo que eu falei para vocês medirem o batimento cardíaco, medirem a respiração, fazerem 1 minuto de atividade física e me mandarem o vídeo? Fizemos pesquisas sobre as estruturas do corpo humano relacionadas à circulação, à respiração e à digestão. E investigamos o porquê o sangue é vermelho. Observe as imagens a seguir e relembre o que estudou. Depois converse com os colegas e o professor sobre o que aprendeu. Você investigou os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios em diferentes atividades físicas. Então, antes de dormir, vocês foram e mediram a respiração e os batimentos cardíacos. Depois de praticar alguma atividade, vocês mediram novamente para ver como que era essa oscilação. Analisou o gasto energético associado às diferentes atividades no dia a dia. Quando a gente viu, tem até o nadador aqui, quando a gente viu que a gente não consegue ter a mesma energia gasta do que atletas, por exemplo. Cada pessoa
tem uma quantidade de batimentos cardíacos razoável, quando pratica uma atividade física, quando está em um horário de descanso. A gente viu essas diferenças, fizemos até tabelas sobre isso. 83. Descobriu por onde passa o ar que respiramos e o que existe dentro do coração, né? Os ventrículos, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, por onde entra o ar, por onde sai o ar, como é transportado esse ar pelo sangue, né? E por aí vai. Estudou estruturas do corpo que atuam na digestão de alimentos. Vimos que a digestão começa na boca, passa pela traqueia, vai para o estômago, fígado, intestino, até virar as fezes. Conheceu os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos do sangue. Agora aqui, página 83. Folheie as páginas anteriores e reflita sobre valores, atitudes e o que você sentiu e aprendeu nesta unidade. Depois que você estudou, você sentiu estimulado a praticar atividades físicas com regularidade? Você gostou de ver como que seu corpo reage a uma atividade física? Os seus batimentos quando você está apenas mexendo no celular e quando você dá uma corrida ou anda de bicicleta mudam? Isso te estimulou para você começar a praticar mais atividade física, sair um pouco do comodismo, do sedentarismo e tentar ser mais ativo ou não? Ou continua a mesma coisa? Aqui. O que você pensou e sentiu ao ver as imagens do corpo humano mostradas nessa unidade? Tem a parte lá que mostra o coração, né? Tem a que mostra os pulmões, o sistema digestivo, estômago, intestino. Como você se sentiu? Você já tinha conhecimento disso? Ou você nunca tinha visto o corpo humano por dentro? Quais imagens mais chamaram a sua atenção? Você vai colocar eu gostei mais da parte do coração, eu gostei mais da parte do estômago, eu gostei mais da parte do sangue, tá? Em relação ao corpo humano, o que você mais gostou de estudar? O que você gostaria de estudar mais a fundo a partir de agora? Pro, eu queria saber mais sobre o sistema digestivo. Eu queria saber mais sobre o sistema respiratório, o cardíaco. E aí você vai respondendo de acordo com o que você achou, tá? Não tem certo e errado, como eu sempre deixo claro nessas questões de opinião, certo? Na aula que vem de ciências, a gente vai iniciar a terceira unidade, tá? Vida saudável. Vamos ver no que vai dar, vamos ver se isso vai te estimular a sair um pouco dos joguinhos do celular ou você não vai nem ligar, né? Vamos ver isso nas próximas atividades, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar que eu respondo as dúvidas. Beijos!